Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso aí. Chegando com mais conteúdo da Palavra de Deus, mais Bíblia, que se encontra em 1 a Crônicas, aleluia, capítulo 1, a seguir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção, Estamos aqui mais um dia, levando a palavra de Deus, juntamente com vocês aqui no canal Diário de um Deficiente Visual. É uma alegria muito grande, poder levar, aleluia, a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos? Eu já faço um convite para vocês, se possível, deixar aí o seu joinha e também o seu comentário. Continua conosco até o final do conteúdo. E você que nunca aceitou a Jesus, meu irmão, minha irmã, como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita a Jesus, Você que está precisando de fazer uma nova aliança, faz uma nova aliança com Jesus. Aleluia. Deus te chama, Jesus está te esperando de braços abertos. Você confessar, aleluia. Então é isso aí, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Seja o que você... Eu não sei o que você fez, meu irmão, minha irmã, mas joelha nos pés do Senhor e entrega a sua vida para Ele, Aleluia. Glória a Deus, que Jesus vai te ouvir. Jesus, Ele vai te perdoar. Amém, meus irmãos? E se você pedir perdão com o coração aberto, se você entregar sua vida para Jesus de coração, de corpo e alma, entrega sua vida, sua alma para Jesus. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa te confortar, tá bom? Então vamos para a palavra nesse dia. 1 a Crônica, capítulo 1, a seguir. Aleluia. Adão, 7 anos. Adão, 7 anos. Aleluia. Cainã, Malalel, Jered. Aleluia. Enoque, Matusalém, Lameque, aleluia. Noé, Sem, Cão e Jafé, glória a Deus. Os filhos de Jafé foram o homem, Magoque, Madaí, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Domé, Askenaz, Ifate, Tobá, aleluia. E os filhos de Javã, Elisá, Tasses, Quitim e Dodane. Os filhos de Cão, Ushi, Mizai, Uti e Canaã. E os filhos de Coxi eram Seba, Abislá, Sacá, Raimá e Sateca, os filhos de Raimá, Seba e Dedã. Aleluia. Aleluia. E Coxi gerou a Nerode, que começou a ser poderoso na terra. E Misaí gerou a Luquim, e a Nami, e a Eleabim, e a Naftui. Aleluia. E a Patruzim e a Castui, dos quais procede os filisteus e a Castori. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eti. Aleluia. E aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gergáseos. Aleluia.
e aos heveus, e aos aqueus, e aos sineus. Aleluia. E aos Zavade, e ao Azemar, e aos Arbateus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. E foram os filhos de Sem, Elão, Assu, Afraxade, Lugue, Arã, Os, O, Getere e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Jotã. E Jotã gerou a Almadá, a Semlefe, a Azarmavé e a Gerá. Aleluia. Vamos repetir aqui, irmão. E Jotã gerou a Almadá, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá. Aleluia. E a Adurão, a Osal e a Dicla, e a Ubal, a Abimael, a Seba, aleluia. E a Ofsi, a Aveilá e a Jobabe, todos esses foram filhos de Jota. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sem, Afaxate, Selá, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naó, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedá, Abreu, Mibissão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafise e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Aleluia. Glória a Deus. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinã, a Joxã, a Bendã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efé, Enoque, Abibla e Euda, todos esses foram filhos de Quetur. Aleluia. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Esael. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Geus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefim, Gaitã, Kenaz, Timnai e Amaleque. Aleluia. Os filhos de Reuel, Naate, Zeirá, Samairizá. Aleluia.
E os filhos de Sei, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Ison, Ezere e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tima. Aleluia. Os filhos de Sobal eram Alva, Manaate, Ebal, Sefi e Unã. E os filhos de Zebeão eram Aiai e Anão. O filho de Anã foi Dizon, e os filhos de Zizon foram Arão, Esbã, Itra e Quirã. Aleluia. E os filhos de Ezer eram Bilã, Zafã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uziarã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beoa, e era o nome da sua cidade de Nabá. Aleluia. E morreu Bela e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Boza. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Demalitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Esse feriu os medianitas do campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. Aleluia. E morreu Hadade e reinou em seu lugar Samuá de Maseque. Aleluia. E morreu Samlá e reinou em seu lugar Saul de Reobote junto ao rei. Aleluia. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baú-Anã, filho de Aque. E, morrendo Baú e Anã, Hadade reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Baí, e o nome da sua mulher era Medabre, filha de Matrete, filha de Mesaá. Aleluia. E, morrendo Hadade, foram príncipe e Endom, príncipe Timano, o príncipe Alfa, o príncipe de Eteite. Aleluia. Glória a Deus. O príncipe Olibama, o príncipe Elade, o príncipe Pino. Aleluia. O príncipe Kenaz, o príncipe Temanopim. Vamos repetir. O príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mizá. Aleluia. O príncipe Mandil, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 2, a seguir. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Judá foram Iunã e Selá. Estes 13 nasceram da filha de Suá, a cananeia, e Erno, primogênito de Judá. Foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou.
E porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pere e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Aleluia. Os filhos de Pérez foram Ezion e Amon. E os filhos de Zerá, Zinui e Etan e Emã e Cauco e Dara, 5 ao todos. Aleluia. Deus é bom. E os filhos de Carmê foram Acarno, no perturbador de Israel, que pecou no Anai. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. Aleluia. E Nasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Aleluia. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab do segundo, e Simeia no terceiro. Aleluia. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Aleluia. Natanael, o quarto, Adaíno, o quinto. Ozem, no sexto. Davi, no sétimo. E foram suas irmãs Eruía e Abigail, e foram os filhos de Zeruía, Abisai e Joabe e Asael, 3. E Abigail deu à luz a Amás, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Ezon, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Zimliote, e os filhos desta foram estes, Gezer, Sobabe e Arbom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Urja gerou a Eori, e Eori gerou a Abisaé. Então Ezion habitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segur. E Segur virou a Jair, e este tinha 23 cidades da terra de Gileade. E Jesus e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate e seus lugares, e 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Aleluia. E depois da morte de Ezon, em Calebe e de Efrata, Abia, mulher de Ezon, deu à luz a Azur, pai de Tefon. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh Deus de poder. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Ezon, foram Raul, o primogênito, Una, Oren, Ozem e Aís. Teve também Jeramiel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Essa foi a mãe de Ona. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramael, mas Jame e Eque.
E foram os filhos de Ionã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abisu. E o nome da mulher de Abisu era Abiai, que lhe deu à luz Abã e Molique. Aleluia. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apai, e Selede morreu sem filhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E os filhos de Giada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramaí. Deu, pois, Sesã, sua filha, por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atá. Aleluia. E Atá gerou a Natã, e Natã gerou a Zabate. Aleluia. E Zabade gerou a Efrau, e Efrau gerou a Obed. E Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eliá. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jeramiel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Aleluia, Deus. E Sema gerou a... Vamos lá. Glória a Deus. Vamos. E Sema gerou a Raão, a pai de Jorquião, e Requém gerou a Samai. E Efrai e Efrá, a concubina de Calebe, deu à luz a Harã, a Moza e a Gazez, e Harã gerou a Gazez. E foram filhos de Jadaí, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Pefai e Saaf. E de Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. Aleluia. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, deu à luz a Seba, pai de Maclena e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, a Axa. Aleluia. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Orno, no primogênito de Efrata. Sobal, pai de Quiliaté e Jarim. E Salma, pai dos Belemitas. Arefe, pai de Betiganete. E foram os filhos de Sobal, pai de Quiriate Jearim, Aué e metade dos Menuítas. E as famílias de Quiriate Jearim foram os Ditreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Mesiaeus. Destes saíram os Orateus, e os Estaureus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netufaltitas, Atarote, Betijoabe e metade dos Manatitas.
Hetas e os Uritas. Aleluia. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recal. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Primeiro a Crônica, capítulo 3, a seguir, irmãos. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito, a Amlon, de Ainoã, a Gisaelita no segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Abissalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur no quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, de Abital, o sexto, e Treão, de Eglá, sua mulher. Aleluia. 6 filhos e nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos se reinou em Jerusalém. E estes de nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate, sua filha de Ami. Aleluia. Deus é poderoso. Nasceram em Masbá, Elisama, Elifelete, aleluia, Nogar, Nefete, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, aleluia, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, aleluia. Deus da minha alma, aleluia, Senhor. De quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias, aleluia. E os filhos de Jeoia com Jecones, seu filho, Ezequias, seu filho. Os filhos desse foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jequemias, Osama e Nedabis. Aleluia. Aleluia. E o filho de Secanias foram Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Gial, e Barião, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elionai, e Ezequias, e Azecão, 3. Oh, glória! Cheio do Espírito Santo, aleluia. E os filhos de Elieunai, Odavias, Eriazibe, Pelaías, Acube, Joanã,
Delaías e Anani 7. Aleluia, Deus de honra, glória e poder. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de honra e glória, né, irmãos? Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Estamos aqui porque acreditamos, né, na promessa de Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso, né? E eu tenho certeza que Deus está aí juntamente com você, aonde quer que você esteja, meus irmãos. Deus ele não dorme. E aonde quer que a gente estiver, Deus está conosco. Aleluia. Você pode ter fé, irmãos, que Deus está aí juntamente com você. Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora, 1 Crônicas, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, a presença de Deus é muito importante na minha vida, na sua vida. Glória a Deus, né, irmãos? Porque a presença de Deus é real nas nossas vidas. E nós precisamos, né, da palavra de Deus a cada dia, irmãos, que a gente vai lendo, a gente vai ouvindo, né, a palavra, a gente vai criando mais vontade de ler mais e mais e mais a palavra de Deus, porque eu sinto feliz quando estou ouvindo a palavra de Deus, porque eu já passei por muitas coisas na minha vida, né? E eu sei, né, que nos momentos ali que eu me sentia sozinho, eu não estava sozinho. Por que eu não estava sozinho? Porque o nosso Deus vivo, Ele estava lá comigo, Ele me ajudou. Jesus segurou na minha mão na hora que eu mais precisava, na hora que todos, né, soltou minha mão. Jesus foi lá e segurou a minha mão. Aleluia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu posso contar, né, o meu testemunho para vocês, que é real. Aleluia. Então vamos para capítulo 4. Primeiro a crônica, capítulo 4. A seguir. Os filhos de Judá foram Pérez, Ezion, Carmi, Or e Sobal. E esses foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, Isma e Isba, e era o nome de sua irmã Azeleupo. Glória a Deus. E tinha Azor, pai de Tecoa, duas mulheres, Elai e Nara. Aleluia. Aleluia. E os filhos de Elá, Zerete, Isari e Etinã. Aleluia. E Cozerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Aareu,
filho de Arão. E foram Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres quando o mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia! Tudo o que pede de coração aberto e alma, Deus concede. E Quelube, irmão de Suá, gerou Abim. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Betirafa, a Paz e a Atena, pai de Ernás. Estes foram os homens de Li. Aleluia. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos Astifes, porque os dali eram Astifes. Aleluia. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elaia, Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Aleluia. E os filhos de Gialélio, Gife, Zifa, Tiria e Azarei. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Betia, filha de Faraó, que Mereite tomou. Aleluia. E os filhos de Simeão, Amon, Ina, Benaia, Anã e Tilon, e os filhos de Izi, Zoete e Benezoete. Aleluia. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbei. Como também Jocom e os homens de Cozeba e Joás e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubilém, porém estas coisas já são antigas. Aleluia. Cujo filho era Salom, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amoeu, seu filho, de quem foi filho Uzacur, de quem foi filho Semei. Aleluia. E habitaram em Beceba e em Molatá e em Azassual. Aleluia. E em Betuel e em Ormá e em Zequá e em Bet-Macapote e em Azassuzim e em Bet-Quimeri e em Sarai. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Betanai, Quemon, Toquém e Azã, 5 cidades. Aleluia. E todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias.
Aleluia, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia, Senhor. Porém, Mesobabe e Jaleque e Josa, filho de Amazias, aleluia, e Joel, e Geu, filho de Joseias, filho de Seraías, filho de Azeu, aleluia, Senhor. E Exisa, filho de Sefi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Seni, filho de Semaías, aleluia. Estes, registrados os seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. E também, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Sei, levaram por cabeça a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filho de Issi. Aleluia. Aleluia, Senhor. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra linda, né, irmãos? Aqui falando, né, as descendências. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, né, o capítulo de hoje. Então vamos orar por essa palavra, irmãos. Aleluia, Pai, Deus de honra, de glória e de poder. Senhor, estamos aqui, Pai, mais um dia, mais uma vez, Pai, ouvindo a sua palavra, Senhor. Lemos aqui, Pai, através dos leitores de tela, Senhor, porque a minha vontade, Pai do céu, é levar a palavra de Deus a todos os corações, a todas as famílias, Senhor. Aleluia, foi, Senhor, uma alegria, Pai, está trazendo, Senhor, a palavra do Senhor para todos. Aleluia, Senhor, Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Primeiro as crônicas, Senhor, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Senhor. Deus, que essa pessoa que está juntamente comigo aqui no canal diário, Pai, de um deficiente visual, Senhor, o Senhor já conhece, Pai. Aleluia, Senhor. Abençoa, Pai, esse irmão, abençoa, Pai, essa irmã. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia, Senhor de honra. Aleluia, Senhor de poder. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Senhor, eu também te peço, meu Deus, que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito, Pai, de maldição da vida dessa pessoa, Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito de maldição da minha vida, Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito imundo, Senhor. O Senhor repreenda agora, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus, que o Senhor possa abençoar essa família, Pai. Abençoa a minha família, abençoa a família desse irmão que está juntamente conosco, Senhor. Pai, todos os inscritos desse canal, Pai, Diário de um Deficiente Visual, Espírito Santo de Deus, visita, Pai, todos, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Então, esse foi o conteúdo de hoje e amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus. Amém? Você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Amém? Glória a Deus.